Já estamos nos momentos finais da história desta terra. Veja também a participação do Papa Francisco na reunião do G7. Entenda as duas bestas a qual o dragão vai usar agora nos últimos dias. Fica no vídeo até o final e veja o quanto está perto a volta de Jesus. Estamos aguardando as cenas finais desse grande conflito. Eu acho interessante, quando você fala do conflito iminente, você pensa em algumas coisas que eu coloquei nessa tela aí. E uma delas, a lição menciona dois poderes que teriam um papel preponderante nos últimos dias, que o livro do Apocalipse, no capítulo 13, chama de bestas, animais. Animal, na realidade, na Bíblia, em profecia, simboliza um poder, um reino. Quando você estudou ou estuda Daniel capítulo 7, você percebe ali algumas bestas, alguns animais, começando com um leão que simbolizava a Babilônia e assim por diante. E agora nós temos dois poderes no final dos tempos, e esses dois poderes vão culminar trabalhando juntos para a instalação de uma nova ordem mundial e decretos, e na verdade vão tentar promover a adoração. Adoração é bom, não é? Bom, depende de quem você adora. E esse é o problema. O problema é que Satanás, chamado no livro do Apocalipse de dragão, identificado em Apocalipse 12 como a grande, ou antiga serpente, porque ele atuou lá no Éden como uma serpente, chamado Diabo e Satanás, e significa inimigo, adversário, é o adversário de Jesus Cristo, e ele tenta imitar a Jesus Cristo. E o ponto focal é a adoração. O conflito final do Apocalipse também vai ter guerras, vai ter problemas, vai ter perseguições, mas o conflito final vai se dar na questão de adoração. Na verdade, a Bíblia já começa com esse conflito lá atrás, no Éden. Dois tipos de adoração. A adoração feita por Caim e a adoração feita por Abel. Caim fez do jeito dele, Abel fez do jeito de Deus. A coisa continuou, houve o povo que ficou do lado de Satanás, eram chamados de filhos dos homens, e o povo que ficou do lado de Deus, eram chamados de filhos de Deus. Na época do povo de Israel, ali no deserto, também havia o povo que ficou do lado do bezerro de ouro, e o povo que ficou do lado do tabernáculo, divino tabernáculo de Deus. E a lição diz que o conflito entre Cristo e Satanás, iniciado no céu, será concluído e o conflito gira em torno da adoração. E vocês se lembram, o ano passado, quando estudamos sobre as 3 mensagens angélicas? Mensagem para o tempo do fim, para o nosso tempo hoje. A primeira diz que você deve adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. E a terceira adverte aquele que quer adorar a besta. Esse poder dos últimos dias. O poder do anticristo. O que é anticristo? Aquele que é contra Cristo, não é verdade? Então, as 3 mensagens angélicas mostram que existe aqui um grande conflito. A adoração ao Criador e a adoração à besta. Ou a esse poder que nos últimos dias estaria atuando. Mas o grande conflito diz o seguinte, nessa versão aqui, na página 251. O sábado, o grande teste de lealdade, é a verdade que tem recebido ataque especial. E aí ela coloca mais abaixo, a guarda do sábado verdadeiro é evidência de lealdade ao Criador. Por que sábado verdadeiro? Porque tem um sábado falso. Quando você lê a encíclica papal do Papa Francisco, você vai ver que ele fala da guarda do sábado. Ele fala do dia do Senhor. Só que ele quer dizer o domingo.
E algumas pessoas dizem assim, não, pode guardar qualquer dia. Pode. Só que aquele dia não foi abençoado e não foi santificado. E nos últimos dias, esse vai ser um ponto marcante. A lição diz que vai ter apenas 2 grupos de pessoas: os obedientes e os desobedientes. Aqueles que adoram o Criador, no dia que o Criador criou, no início da criação desse planeta, e aqueles que adorarão a besta e receberão a marca na testa ou na mão, né? E o inimigo, diz a lição, ele usa o engano. Quando o engano não dá certo, ele usa a força. Satanás usou a serpente lá no Éden. A serpente foi um médium para transmitir a mensagem que ele tinha, e Eva caiu, foi enganada, mas aceitou a mensagem, o estudo não bíblico da serpente. Depois, o livro O Grande Conflito menciona ali a destruição de Jerusalém no ano 70, Satanás usando o Império Romano. Era o Império Romano, mas por trás do Império Romano estava quem? O diabo, Lúcifer, Satanás. Ele tem poder para isso? Tem. Lembram-se quando ele chegou para Jesus e falou assim, está vendo esses reinos aqui? Tudo me pertence, e eu dou para você. É só você fazer o quê? A adoração, né? Infelizmente, nós temos hoje, irmãos, presidentes endemoniados. Líderes mundiais endemoniados. Estão sendo usados pelo diabo. Receberam o poder do dragão e obedecem a cartilha certinho. E não vai melhorar, isso vai piorar. E aí, na época da perseguição, Satanás usou o Império Romano. Era o Império Romano, mas por trás estava o dragão. E finalmente, naquele período profético de 1260 anos, Satanás usou a própria igreja romana. Quantas pessoas foram martirizadas e mortas por serem fiéis naquele período de 1260 anos? E a partir de 1798, no final do tempo dessa profecia, houve uma ferida papal, não é? O Papa foi deposto pelo general francês Berthier. Apocalipse 13 fala dessa ferida. E aí o que aconteceu? Começa o tempo do fim. As pessoas começam a estudar as profecias, e em 1844 surge uma igreja que começa a estudar as profecias da Bíblia, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse. E em 1929 o dragão age, e novamente o papado é restabelecido. Há um tratado chamado Tratado de Latrão. E também havia um outro poder que tinha que entrar em cena. Então, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam uma potência mundial. E nós estamos vivendo aqui em 2024. E nós estamos vendo a progressão desses eventos finais. Candidatos hoje promovendo a Bíblia Sagrada, ou seja, a religião e política voltando a andar de mãos dadas, não é? A tecnologia fazendo com que o mundo se interligue. Eu estou falando aqui e pessoas estão ouvindo do outro lado do mundo. Mas não precisa dessas câmeras. Com um celular você fala com o outro lado do mundo. E Deus usa isso para promover o Evangelho e levar avante a sua mensagem. E de uma forma ou de outra a mensagem vai indo. O livro Maranata diz que muitos serão mártires, muitos sofrerão. E nós temos então essa primeira besta que sobe do mar. E interessante que a Bíblia diz que quem deu o poder para essa besta, para esse poder, quem foi? Sinto muito, foi o dragão. Não é politicamente correto hoje falar isso, mas está na Bíblia. E a Bíblia identifica no Apocalipse quem é o dragão. O dragão é Satanás. Então o dragão em Apocalipse persegue a mulher, persegue o filho da mulher que é Jesus, e começa a perseguir o remanescente. Nós temos esses dois poderes no Apocalipse 13. Um poder que sobe do mar, onde tem muita gente, que é identificado como o poder do catolicismo romano,
que o dragão já dominava o Império Romano, apenas continuou dominando o restante, né? E uma besta que sobe da terra, que parece um cordeirinho, né? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Vejam vocês que o dragão sempre está por trás de alguma coisa. Então ele esteve atrás de Herodes, quando perseguiu Jesus, atrás dos imperadores romanos, e hoje, infelizmente, está atrás da autoridade romana. E quando você olha, por exemplo, os reinos de Daniel 7, onde o dragão está presente, são animais. E quando você vê a besta, ela tem parte daqueles animais. Os pés são de ursos, a cabeça de leopardo. Ou seja, o dragão que atuou naquele tempo, continua atuando nesse poder atual. É o diabo agindo, né? Aliás, o livro Grande Conflito fala claramente, essa besta semelhante ao leopardo representa quem? O papado. Agora diz ali que a ferida mortal seria curada. Em 1929, olha os jornais da época quando o Papa fez esse acordo com Mussolini. Olha lá, New York Times, curada a ferida mortal. Olha uma outra ali, curada a ferida mortal de muitos anos. Papa se torna líder de um estado novamente. As profecias vão se cumprindo. E a gente vai caminhando nessa linha do tempo. Chega um momento em que o próprio Estados Unidos, a besta que sobe da terra, esse poder se une ao papado. E a própria revista Time chama de a Santa Aliança. E hoje a gente vê essas pessoas, presidentes, né, como do Canadá, do México, da Argentina, de Portugal, aqui tem até o de Israel, todos procurando o Papa e a bênção papal. E aí nós temos até pessoas que nem são católicas, mas estão lá recebendo a bênção papal. Líderes mundiais com o Papa. Aliás, eu não tive condição de colocar nesse PowerPoint, porque eu mandei antes, mas vocês viram o que aconteceu ontem? Para mim foi um grande passo no cumprimento dessa profecia. Pela primeira vez, um Papa é convidado a participar do G7. Não foi participar assim, sentado no fundo, não. Olhem as fotos aí da CNN e outras mais. Ele sentou no centro da mesa. E ele se reuniu de modo privado com Joe Biden. O que eles conversaram? Não sei. Mas isso mostra o cumprimento dessa profecia. Sabe, irmãos, o tempo já foi, eu não tenho como continuar, né? Porque o relógio já ficou vermelho ali, eu já até estourei no tempo. Eu tive o privilégio de trabalhar na divisão euroasiática por 5 anos. E eu pude ver o que é a interferência da política na igreja. Um presidente chegar para uma igreja registrada, legal, diante do governo, e dizer assim: não, essa cidade tem muita igreja. Quantas igrejas tem aqui? Tem 15? 6 está bom. Fecha essa, fecha essa, fecha essa, fecha essa, fecha essa. E sim. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Convido você a deixar o like no vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Se inscreve aí, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.